Uma boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Este aqui é o terceiro encontro online de famílias educadoras, famílias homeschoolers, do Plano A Homeschooling. E, como sempre, nós temos nos dedicado em trazer temas, assuntos que são relevantes para as famílias educadoras, as famílias que decidiram educar no lar. E hoje não vai ser diferente. Nós temos sido abençoados com pessoas dispostas a estarem contribuindo com as famílias. E hoje nós vamos ter a doutora Daniele Ferreira. A Daniele, ela é advogada, eu vou falar um pouquinho da Daniele. Ela é advogada, adventista do sétimo dia, e ela tem atuado em direito dos pais já há alguns anos. Além disso, ela já atendeu dezenas de pais por meio de orientação jurídica para iniciar a educação domiciliar, e também ela tem experiência em defesa de pais, em defesa de famílias em casos de denúncias desde 2019. A missão da Daniele, louvado seja Deus por isso, é apoiar as famílias dentro dos princípios da verdadeira educação. E eu gostaria de comunicar às famílias que esta palestra ela vai ficar gravada, nós vamos postar no nosso canal, né, lá do Plano A Homeschooling, e nós vamos orar agora junto com a Daniele, vamos orar, e logo após a oração, a Daniele ela vai iniciar fazendo uma introdução e depois ela vai dar sequência no tema desta noite. A educação, educação, ela é direito dos pais ou é direito do Estado? Então, vamos orar? Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso amorável Senhor e Salvador, é em nome de Jesus Cristo, o nosso amigo, nosso irmão, aquele que se entregou por nós na cruz, que nós agradecemos o privilégio, Senhor, de estarmos nos reunindo ainda em boas circunstâncias. Sabemos que muito em breve isso não será mais possível, mas enquanto estamos aqui, o Senhor tem nos dado estas oportunidades. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa em trevas. O Senhor tem nos iluminado em todas as nossas necessidades, suprido aquilo que nós precisamos. E mais uma vez te pedimos a bênção do Espírito Santo sobre a Daniele, para que ela possa falar orientada, esclarecida, que as suas palavras venham do Senhor para nos orientar e nos direcionar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Daniele, você pode iniciar, tá bom? E antes de iniciar, queridos pais, quando vocês acessarem os vídeos de lá do canal, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu vi que funciona. Quando você dá o like, o YouTube entende que aquilo é relevante. E outras famílias educadoras vão ter acesso a essa informação. Então, isso é muito importante. Tá bom? Visite o nosso canal, já tem palestras ali muito importantes, muito esclarecedoras para todas as famílias. Tá bom? Daniele, fique à vontade, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Cleuma e também todo o Ministério do Plano A Homeschooling pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse tema que eu gosto muito e tenho me dedicado a isso como uma missão mesmo. Eu entendo que foi como se fosse um chamado do Senhor para ajudar. Como adventista do sétimo dia, então, vem aquele entendimento sobre a verdadeira educação, sobre a necessidade de buscar preparar essas crianças atuais para o reino dos céus, para dar a última missão. E assim como o povo de Israel tinha uma missão, e Deus deixou para que os pais ensinassem seus filhos, dia a dia, momento a momento, a educação dos céus.
Então, eu acredito que apoiar os pais cristãos nessa missão de também preparar os seus filhos para o reino celestiais, seja no modo como advogada, né, no meio jurídico, então eu entendo como uma missão. A primeira vez que eu atendi uma família foi bem interessante. Já estava num caso de denúncia já bem avançada, já estava num processo, já não estava mais nem num meio administrativo. Eu acho que até seria interessante eu explicar os momentos em que existem do processo, né? Em que primeiro acontece realmente a questão da denúncia e há uma esfera administrativa, que é o momento em que o conselho tutelar vai visitar os pais, vai procurar saber o que está acontecendo nessa situação, fazem um relatório e depois eles encaminham, então, para o Ministério Público, que também pode fazer ali um procedimento administrativo, e depois eles oferecem uma denúncia ou então uma ação pública. Uma ação civil pública. Então, são essas duas formas, aí vira um processo. Então, eles já não estavam mais na esfera ali do Conselho Tutelar, eles já estavam numa esfera no Ministério Público. E eu relutei um pouquinho em começar nessa área, porque por conta do panorama jurídico da educação domiciliar, mas eu entendi que deveria atender e foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive, né, na vida, em relação a uma audiência e ver o poder do Senhor agindo ali. E atendi também outras famílias que sofreram várias denúncias também, ou algumas outras famílias que têm denúncias, e eu tenho acompanhado. E uma coisa que eu aprendi nesse momento, nesses processos todos, foi que eu tenho incentivado e falado aos pais que me buscam nas consultorias, fiquem em paz, fiquem tranquilos e continuem o processo de educação domiciliar de vocês. E se por acaso acontecer de chegar alguma denúncia até vocês, procure enfrentar isso como uma forma de testemunho, porque isso faz a total diferença. Então, voltando a esse caso, que foi o primeiro que eu atendi lá em 2019, foi um caso que eu já fui para a audiência já totalmente preparada, pensando que teria a imposição de multa, que o juiz ia pedir para fazer a matrícula compulsória, né? E que seria alguma coisa nesse sentido, porque não tinha mais opções de desenvolver dentro do processo. Mas aconteceu coisas ali que não dá para explicar no campo jurídico apenas, e entra assim numa esfera, num campo mais espiritual, porque o juiz começou a ficar maravilhado com o que os pais faziam. Educação domiciliar, como assim? Vocês não mandam seus filhos para a escola? E ao ver os pais bem trajados, que sabiam se comunicar bem, tinha alguma coisa que não estava coerente com os casos comuns de abandono escolar. E ele queria saber mais sobre essa família e ficou questionando, perguntando, e ele ficou assim impressionado. E, e ele perguntou: vocês são cristãos? E eles disseram que sim, né? Eles eram cristãos, perguntou a denominação, e o juiz disse: dá para ver que vocês são pessoas felizes. E ele ficou totalmente impressionado. E esse processo já tem desde 2019, quando aconteceu essa primeira audiência. O processo ainda está desenvolvendo, ainda está desenrolando esse processo, ainda não terminou, a gente ainda não passou para a próxima etapa do processo. E tem sido uma bênção, porque a família está bem tranquila, tem conseguido praticar a educação domiciliar. E assim, realmente a gente entende que foi uma oportunidade de testemunho. Então, por isso que eu digo para os pais, se acontecer alguma situação de denúncia, encarem isso como uma oportunidade de testemunhar. E assim tem sido, foi para aquela família, e eu tive o privilégio de ver isso. O juiz pediu outras provas, ele mesmo estava interessado naquilo, decidiu esperar um pouco para conhecer mais a família.
E, assim, é bem difícil isso acontecer, nos outros processos não tem sido a prática, nem a audiência às vezes acontece mais, então foi um caso bem peculiar, e, e eu tenho, para todos os clientes que me procuram, recomendado isso. E, e é isso que nós acreditamos, que a educação domiciliar está nos preparando para o reino dos céus, então nada mais do que aproveitar esses momentos, essas oportunidades para testemunhar e aprender também, com as lições, com as arguras da vida, desenvolver o caráter cristão. Então, eu gostaria então de começar a apresentar o tema. A Cleuma apresentou já alguns pontos jurídicos sobre a educação domiciliar e foram, assim, maravilhosos. Eu vou aprofundar alguns pontos com vocês e, com certeza, eu vou fazer alguns exercícios aqui de perguntas e vocês vão pensando e, com certeza, vocês sabem as respostas disso tudo. Mas que é bem interessante e importante que a gente reforce, saiba justificar a nossa crença, o porquê acreditamos assim. Educação é um direito dos pais ou do Estado? Mas espera lá, não deveria ser um dever o título correto, mas eu coloquei como um direito. É um direito. Quem pode exercer isso? Quem vai guiar a educação das crianças? É o Estado que vai guiar ou os pais quem vão guiar? Então, a gente pode passar para a gente o próximo slide. Então, o que é correto na opinião de vocês? Vamos começar os nossos exercícios. O que é o justo para vocês nessa situação? Sei que não dá talvez para responder agora, mas pense com vocês, o que é correto? O que é justo? É os pais educarem, dirigir a educação dos filhos ou é o Estado? Qual que é o certo? Antes da gente pensar. Pode passar. Será que é os pais que devem guiar a educação dos filhos? Eu coloquei essa imagem e foi totalmente proposital, porque ali está a mãe com um bebezinho, né, bem recém-nascido, e para as mulheres, eu acho que quando vê essa cena de estar com seu filhinho ali no colo, recém-nascido, qual é a sensação, né, de que esse ser compartilha do mesmo material genético que eu gerei essa vida, e então tem um senso de pertencimento, né? A mãe, ao pai, a família, esse novo serzinho que nasceu. Então, os pais têm essa preocupação, esse cuidado de ter o filho, de cuidar, de preparar a vida para eles, nos mínimos detalhes, se preocupar com a educação, com a segurança, com a alimentação, com o vestuário. O Estado tem essa preocupação com cada ser humano, será? Vamos passar para o próximo slide. Eu até coloquei uma imagem de uma cidade. Será que é o Estado que ele tem que se preocupar com a sua comunidade política? Porque olha só, tantos prédios, cada prédio ali deve ter uma família, um núcleo familiar ali dentro. Será que é esse Estado que tem que responder pelo bem comum de todos? Será que é ele que tem que cuidar dos mínimos detalhes da questão moral, da questão religiosa, dos usos e costumes que o filho está aprendendo, que ele vai desenvolver na criação, na educação dessa criança? Será que é o Estado quem tem que ser o responsável, quem tem o direito de exercer a sua política sobre a vida privada da família? Ou ainda tem uma terceira opção. Pode passar. Será que as crianças e os filhos, será que eles têm algum direito de escolher o que é melhor para eles? Porque se a gente pensar na perspectiva da criança, pensar no princípio do melhor interesse da criança, será que ela não pode escolher? Ou será que ela não tem maturidade para escolher entre uma coisa quando o governo, o Estado e os pais estão em conflito? Será que ela não deve ser questionada? Qual que é a opinião dela? Qual que é o desejo dela? Então,
existem 3 sujeitos de direito ali. Qual deles que deve ter a primazia nessa direção da educação domiciliar? Ou da educação como um todo, né, como um princípio? Vamos passar para o próximo? Sobre a autoridade. A autoridade, então, entre esses 3 que a gente conversou, entre o Estado, os filhos e os pais, entre o Estado e os filhos, esses 2, existe um dilema de autoridade. Há uma disputa entre eles, entre a autoridade. Existe a questão dos filhos, mas se a gente pensar, a disputa maior está ali entre o Estado e os pais, porque eles estão duelando para saber quem é que tem autoridade. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão da autoridade, a gente vai precisar estudar um pouquinho mais sobre o que é a autoridade. Então, pode voltar um pouquinho lá. A autoridade, ela não está relacionada só ao direito de governar, é o direito de mandar. Mas, na verdade, a autoridade, ela se traduz numa questão de uma obrigação especial. Então, sempre que a gente falar de autoridade agora, a gente vai estar falando de uma obrigação especial para com o subordinado. Quem detém esse direito de governar, que tem o direito né, que tem a autoridade, ele tem uma obrigação especial. E a autoridade existe para procurar o bem comum, a cooperação da sociedade, das pessoas por quem ele está liderando ali. Então, ele tem uma obrigação de cuidar, de zelar, de ser o responsável, de tomar decisões especiais sobre a vida daquela pessoa que ele está governando. Então, a autoridade não é só mandar, só dirigir, mas é uma obrigação especial. E ele precisa, quando ele falha em cumprir com a sua obrigação de autoridade, de sua obrigação especial que ele tem para com o subordinado, ele está violando o direito do subordinado, que deveria ser cuidado, respeitado, dirigido, e ele está falhando com essa obrigação. Então, os pais têm essa autoridade, o governo também tem essa autoridade, mas até onde vai a autoridade de cada um? Vamos analisar essa questão da autoridade com base na Bíblia, a princípio, e depois a gente volta de novo para o campo jurídico, tá ok? Então, vamos ver sobre a autoridade na Bíblia. Pode passar. Quem é a autoridade máxima? A autoridade máxima em todo o mundo. Aí eu trouxe alguns versos da Bíblia que diz que porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Altíssimo é um título que somente o Senhor Deus tem, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Mais uma vez, ele é o líder supremo de toda a terra. É o Senhor. É ele quem tem a autoridade máxima em toda a terra. Vamos passar mais um pouquinho? E esse líder máximo, que é Deus, ele chega e fala para os pais: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e às vezes ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, a autoridade máxima, a quem somos todos filhos, né? E ele nos dá a oportunidade, o privilégio de chamá-lo de pai. Ele vai aos pais e diz: eu hoje te ordeno que você faça isso. Então, Deus delega aos pais uma parte dessa autoridade. Então, a autoridade que os pais têm de guiar, de ensinar, de corrigir os filhos foi dada por Deus. E como a nossa visão bíblica cristã, então a gente acredita que essa é uma verdade absoluta e que a autoridade dos pais é dada por Deus. Então, nesse contexto, a gente vê que os pais têm autoridade sobre os filhos e essa autoridade foi dada por Deus. E mais adiante também toda a Bíblia vai falando um pouquinho mais sobre essa questão da autoridade. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, alertando, olha, respeite, porque eles têm autoridade sobre vocês. Pode passar para o próximo. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, os filhos pertencem a Deus, e Deus delegou
esses filhos a responsabilidade para os pais cuidarem e dirigirem enquanto eles estiverem por aqui. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. O papel do pai durante toda a jornada, durante toda a vida do filho, né? Educa aqui no começo, porque isso vai ter resultados em toda a vida dessa criança. E Deus depois vai demandar de quem? Dos pais essa responsabilidade, né? Se os filhos permaneceram no caminho ou não. Então, a Bíblia toda fala sobre essa questão da autoridade delegada por Deus para os pais conduzirem os seus filhos. Pode passar. E também nos escritos da senhora Ellen White também diz um pouquinho, né? Eu trouxe apenas uma citação de diversas que eu acredito que todos vocês já estão conhecem, né? No Educação da Criança, Orientação da Criança, Livro Educação, vários materiais falam sobre isso. E eu trouxe apenas um textinho. O Senhor mesmo dirigia a educação de Israel. Seus cuidados não se limitavam aos interesses religiosos deles. O que quer que afetava seu bem-estar mental ou físico também era objeto da divina providência e incluía-se na esfera da lei divina. Deus ordenara aos hebreus que ensinassem a seus filhos os seus requisitos e os tornassem familiares com todo o seu trato com seus pais. Este era um dos deveres especiais de cada pai, dever que não seria delegado a nenhum outro. Ou seja, é um dever do pai e da mãe. Deus deu para eles e não pode ser delegado esse direito, esse dever, essa obrigação especial que, conforme a gente viu agora há pouco. Em lugar de lábios estranhos, o amante coração de pais e mães devia dar instrução a seus filhos. Uau! Deus estava dando, então, aos pais essa autoridade, essa obrigação especial de zelar pelos seus filhos. Então, com base na Bíblia e no espírito de profecia, nós temos essa completa compreensão sobre a autoridade que os pais, Deus deu essa autoridade. Então, vamos seguir adiante sobre esse tópico. Então, conforme o que a gente viu na Bíblia e no espírito de profecia, quem tem a mais direta obrigação especial pelo bem-estar das crianças? Consequentemente, os pais. Mas, espera lá, os pais. Mas o Estado, ele também se preocupa, porque ele precisa se preocupar com a perpetuidade da sua comunidade, da sociedade em que ele é o responsável. E se ele deixar assim, como é que as coisas vão surgir, vão permanecer na ordem? Será que ele também não tem que se preocupar com padrões mínimos? Porque e se acontecem situações de abuso e negligência? Os pais é quem tem esse direito, eles que cuidem dos seus filhos. Mas acontecem casos de crianças que não têm alimento, que não têm roupas, que vivem sujas, que são negligenciadas no contexto de educação moral, educação religiosa, e mais outros aspectos. Será que então o Estado não tem o direito de intervir nessa situação? Então, por conta disso, a gente tem uma dúvida, né? Até onde é o papel de um, até onde é o papel do outro. Mas provavelmente, a gente voltando àquele exercício que a gente falou, de quem é o o direito de exercer a educação? É do pai ou é do Estado? Provavelmente na sua mente, né, o que é certo, o que é justo, vocês vão ter respondido para mim o quê? Que é o papel dos pais. Porque parece que há lógica, há uns princípios, né, da razoabilidade prática aqui nesse contexto. É razoável que os pais, né, a gente viu a figura da mãe ali segurando o filhinho, foi ela quem gerou, foi ela que deu à luz a essa criança, ela que está cuidando. É claro, ela tem o maior interesse direto sobre o bem-estar dessa criança. É isso que vocês vão me responder, né? Naturalmente vocês vão me dizer que é os pais. Mas qual que é o fundamento para isso? Será que vocês podem falar, tá, faz sentido, isso é pela lógica, existe uma lei natural, existe um princípio universal, moral, que me diz que é os pais quem devem dirigir, criar, educar essa criança, né? A obrigatoriedade de ir para a escola
não faz tanto tempo. Anteriormente, quem é que educava os filhos? Eram os próprios pais. Em Israel era assim, né? O Senhor deu aos pais a oportunidade esse privilégio de educar os seus filhos e que cada lar deveria ser uma escola também. Então, se você vai me falar dessa forma, mas qual o fundamento para isso tudo? E por que que isso é importante que vocês saibam responder? Porque vocês vão ser questionados por aí a respeito disso. Então, é necessário que vocês tenham um conhecimento um pouquinho aprofundado sobre a questão jurídica de como fundamentar o direito natural dos pais de educar os seus filhos, para que vocês não fiquem inocentes à mercê de pessoas que queiram questionar, mas mostrem que vocês têm o conhecimento e fundamentar isso na prática, para que essas pessoas entendam o direito que vocês têm de educar os seus próprios filhos. Então, vamos procurar fundamentar isso para que fique bem claro para vocês, para que vocês também possam ter a oportunidade de passar para outras pessoas quando alguém questionar vocês. Então, a gente tem aqui a relação entre pais e filhos. Essa relação entre pais e filhos, né, ela é biológica. A gente falou aqui que há o compartilhamento de material genético, há a questão da gestação da criança. Então, existe uma relação biológica entre pai e filhos. Mas e quando a criança é adotada? Ela não fica isenta disso, porque a relação entre pai e filho vai muito além do vínculo biológico ainda. Vai por conta de uma relação social que eles desenvolvem no convívio à mesa, no convívio do dia a dia, de suprir as necessidades uns dos outros. É uma relação afetiva, né, que existe de amar o filho, de desenvolver o carinho, o sentimento, né, especial, um apego, e muitos outros. Eu não sou mãe, então quem é pai, quem é mãe, sabe definir muito melhor esses sentimentos, os termos necessários para descrever essa relação afetiva que existe entre pais e filhos. E tudo isso é muito importante, que vai sim fazer diferença no bem-estar, né? E quem pode exercer o direito de educar e de criar, porque tem essa relação, tem esse compromisso moral com quem ele ama, com quem ele é responsável, por quem tem parte do material genético seu, por quem você convive, né? É também intelectual, né? Porque o pai e filhos estão sempre ensinando, né? Os pais estão sempre ensinando os filhos. É moral, né? Porque eles vão ensinar o que é certo, o que é errado, conforme seus próprios ditames da sua consciência, e ele vai passar para o filho. Então, existe essa relação moral também entre pais e filhos. É volitiva, porque eles querem, né? Exercem essa própria vontade. É pessoal, significa que ela é intransferível. Quando o pai, né, vamos falar o casal vai comemorar o aniversário de casamento, e aí o marido diz, olha, não vou poder ir no nosso jantar de aniversário de casamento, mas eu vou pedir para o meu irmão ir com você. Faz sentido isso? Dá para chamar outra pessoa para ir no seu lugar? Não dá para fazer isso, porque essa é uma responsabilidade pessoal, né, entre o marido e a mulher. E essa mesma relação existe entre os filhos e os pais, não dá para terceirizar isso. É uma relação entre pai e filho. Não existe, é personalíssima, né? Se extinguir, não tem outra pessoa quem vai suprir. Pode suprir por relações afetivas, mas essa relação, ela fica vaga, né? É uma relação financeira também, há uma dependência material e financeira dos pais. E os pais também têm essa obrigação especial de suprir essas necessidades para os filhos também, e a psicológica também. Então, existe toda essa relação. Então, pais e filhos, eles estão entrelaçados por vários aspectos. Então, quem é que tem o interesse em cuidar dessas crianças, se não alguém que está tão perto, está tão íntimo, tão ligado a essas pessoas, que no campo moral, ele está comprometido com essa pessoa, com essa criança, com os seus filhos.
ele tem essa primazia, ele tem esse direito de exercer. O princípio moral universal, a gente entende que realmente é isso mesmo. Os pais estão mais próximos, estão conectados com os filhos de tal maneira que eles é quem tem esse direito de exercer a criação e a educação dos seus filhos. Vamos passar adiante? E dos artigos que eu mais gosto do Código Civil é o artigo 1634, que é muito usado quando a gente fala sobre educação domiciliar. Então, toda essa relação entre pais e filhos que a gente viu, esse vínculo afetivo, biológico, todo ele faz com que os pais tenham essa obrigação especial, a autoridade sobre os filhos, e essa autoridade que foi delegada por Deus. E aí, o nosso Código Civil chama tudo isso de poder familiar. E aí, no 1634, ele fala quais são os limites, o que é esse poder familiar, esse conjunto de obrigações e deveres especiais que os pais têm para exercer em favor dos filhos. Então, ele vai explicar um pouquinho, e eu trouxe só 2 tópicos que estão mais relacionados à questão da educação diretamente. Então, o que consiste o exercício do poder familiar? Dirigir-lhes a criação e a educação. A criação está mais no campo material, que foi o que a gente falou, na questão financeira, de suprir necessidades de vestimento, de alimentos e outros aspectos materiais. E a educação está no campo metafísico, que é a moral, que é a educação, que é o ensino religioso, que é a ética. Então, compete aos pais transmitir isso aos filhos. E também eu trouxe o inciso 9, que diz aqui, que também consiste no poder familiar, o direito dos pais exigir que os filhos lhes prestem obediência. Esses subordinados, que são os filhos, eles também têm um compromisso de obediência para com os pais, e eu quis trazer isso em especial para mostrar que também o ordenamento jurídico colocou ali, está positivado, de que sim, os filhos devem prestar obediência aos pais, assim como na lei de Deus diz que honra teu pai e tua mãe, aqui também traz de uma forma mais moderna, vamos dizer, mas sim, os filhos também devem prestar obediência, respeito, e eles também devem e podem ajudar os pais nos seus serviços que sejam apropriados à sua idade, à sua condição. Eles também têm esse dever de auxiliar os pais nas atividades diárias da casa também, e que isso não caracteriza um abuso da autoridade dos pais, tá ok? Então, estou vendo que tem alguns anotando, isso é muito importante também. Então, vamos passar adiante? Mas a gente falou bastante sobre o papel dos pais, e sim, eu estou partindo do princípio, né, do direito natural dos pais, essa é a corrente, sim, que eu defendo, mas eu não posso negar que o papel do Estado, que o Estado também tem um papel na educação. O artigo 205 da Constituição fala que a educação é dever do Estado e da família. Mas em que sentido tem o Estado esse direito, esse dever de trabalho, de exercer em relação às crianças? Qual é o papel do Estado? Então, o Estado ele tem o direito de intervenções mínimas, de estabelecer padrões mínimos. Dani, desculpa interromper você, minha flor. Eu vou pedir que as pessoas mantenham os microfones desligados, por gentileza, porque senão realmente vai complicar a palestra, tá bom? Ok. Então, voltando um pouquinho aqui, então o Estado, ele também tem um papel a exercer na educação também, por conta dessa questão que ele se preocupa com o bem comum da comunidade, que ele precisa dirigir, ele precisa preocupar com a perpetuidade, precisa se preocupar também se essas crianças vão estar aptas para exercer uma função, serem economicamente ativas no mercado de trabalho também. Então, ele precisa estabelecer também uns padrões mínimos de bem-estar
para essas crianças em relação à educação. Mas também é papel do Estado evitar violações de direitos individuais quando ele estabeleceu os padrões mínimos. Então, se ele vai estabelecer padrões mínimos, mas ele não pode violar os direitos de consciência, os direitos individuais do outro. Se ele faz isso, ele está fazendo um abuso, ele está infringindo o direito dos pais, e aí ele está violando, né, a consciência, o direito de exercer o direito de consciência dos pais para com a criação e educação dos seus filhos. Então, ao estabelecer o que deve ser padrão mínimo, o Estado não pode cometer esses abusos. Então, esse é o papel do Estado. E pode passar, o Estado também são três questões. Ele precisa respeitar, abster-se de interferir indevidamente na liberdade individual. Segundo, ele precisa proteger contra interferências indevidas de terceiros na educação e prover o direito de assistir àqueles que não conseguem exercê-los por conta própria. Ou seja, a responsabilidade do Estado, ela deve ser subsidiária dos pais. Os pais têm a primazia e o Estado, quando os pais não podem prover isso, então ele deve fornecer educação gratuita para todas as pessoas, e disponível, né, sem nenhum custo e com todas essas facilidades que tem na rede pública, e também permitir aos pais que queiram uma participação na educação dos seus filhos, que então possam fazer, né, em escolas públicas. Mas que isso não tira dos pais o direito daqueles que querem exercer pessoalmente essa obrigação, que é através da educação domiciliar. E ele deveria respeitar essa liberdade individual. Podemos seguir? Pode voltar um pouquinho? Então, um caso que eu trouxe aqui, bem interessante, é sobre os Amishes. E esse é um caso bem conhecido. E o que acontece? Os Amishes, eles têm toda uma certa peculiaridade, eles se vestem diferente, eles vivem num tempo diferente, e as crianças, elas vão só até a 8ª série, que seria a 9ª série atualmente no Brasil, né? Elas vão só até esse período, e depois disso, eles têm uma questão de ensinar uma profissão, uma habilidade para as crianças, e se essas crianças forem para o high school, né, para o ensino médio, eles não vão ter tempo de se dedicar a isso. E eles também acreditam que não é importante desenvolver em coisas do mundo, em ter muito conhecimento em assuntos seculares. Então, só o estudo até a 8ª, 9ª série já é o suficiente para eles. E então tem esse caso da família aqui e o Estado questionando, então, alguns aspectos importantes sobre os pais. Deixa eu só trazer a argumentação. Será que o currículo dos Amishes fornece padrões mínimos para que essas crianças possam ser cumpridoras da lei? Será que essas crianças vão ser produtivas, economicamente ativas no mercado de trabalho? Será que a forma com que os Amishes, o padrão, o currículo dos Amishes, vai permitir que haja harmonia na comunidade? Vai permitir que não seja uma ameaça a essas crianças no futuro, à ordem pública? Então, é uma preocupação real do Estado. Mas, por um outro lado, será que o fato dessa educação dos Amishes da família fazer isso é um abuso, é negligência por parte dos pais? Mas o resultado desse questionamento foi favorável à família Amishes, que eles entenderam que eles têm uma longa história né, de paz, de ser um povo que cumpre a lei, que não entra em conflito com as pessoas, e que eles preparam os filhos economicamente de uma forma decente, que eles vão ter como se sustentar, e que
até de forma diferente, se eles forem para o ensino médio, eles não vão ter habilidades, eles não vão desenvolver habilidades de habilidades manuais, habilidades de como se manter, eles vão apenas desenvolver a parte intelectual, o que isso, mais tarde, eles podem desenvolver também, não tem nenhum problema, mas então, essa questão dos Amish, eles podem, o Estado, então, permitiu que eles educassem, porque entenderam que eles cumpriram padrões mínimos, sim, e que não teria nenhum problema continuarem com a educação domiciliar, indo só até parte, né, da 8ª série ali na escola formal. Então, isso foi um caso, né, trazendo dos Estados Unidos, que são clássicos em relação à educação domiciliar, né? Tem muita coisa interessante lá sobre a educação domiciliar. Alguns autores, eles negam que os pais tenham esse direito de educar os seus próprios filhos. E existem autores que também defendem que os pais deveriam tirar uma licença para que possam ter filhos. E isso justificaria, então, o fato do Estado ter a prioridade, né? Os filhos pertencerem ao Estado e não aos pais. Mas esse não é uma forma interessante de educação por conta de violar as consciências morais e espirituais a quais os pais têm o direito de transmitir para os seus filhos. Porque, na verdade, quem defende essas teses, eles também defendem que os pais não têm esse direito de transmitir educação religiosa e moral para os filhos. Quem deve fazer isso é o Estado. E a gente vê uma violência absurda nesse sentido, né? Pode passar? Então, a gente falou tudo isso no campo do que é lógico, do que faz sentido, do que é razoável, do que é natural, do que parece que é justo para a gente. Tudo isso a gente falou sobre a primazia, sobre o papel dos pais, abordando nesse sentido. Mas será que dá para fundamentar tudo isso quando forem questionados, né, em algum momento? Como é que vocês vão fundamentar essa questão do direito dos pais, a primazia dos pais na educação dos seus filhos? Existem vários tratados internacionais de direitos humanos que falam sobre isso. Pode passar, por favor? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da supralegalidade. A gente já, se eu não me engano, a professora Clema falou isso, mas gostaria de aprofundar um pouquinho para que possam entender esse contexto, essa situação da supralegalidade. No artigo 5º, que é o artigo onde tem os direitos fundamentais, lá vamos começar pelo artigo ali 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. E aí, depois, o que aconteceu? Em 2004, aconteceu uma emenda constitucional, a emenda 45, e antigamente todos os tratados entravam como, né, nessa categoria ali do parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem os outros decorrentes do regime, dos princípios por elas adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, qualquer outro tratado que o Brasil fizesse parte poderia ser aderido, né? Embora não fizesse parte do texto da Constituição, ali do artigo 5º, mas tratados de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil adotou, então faz parte do regime e dos princípios adotados aqui no Brasil. Mas aí, o que acontece? Veio a emenda 45 e aí a gente teve esse aumento aqui do parágrafo 3º. Volta um pouquinho. Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos,
para que eles tenham esse status, então, para que eles pudessem ser inseridos no texto constitucional, precisaria que eles tivessem a aprovação em 2 turnos do Congresso Nacional, para que pudessem ser equivalentes, então, a emendas constitucionais. Então, para mostrar o que é isso na prática, pode passar. Eu trouxe, então, para vocês entenderem sobre essa questão da supralegalidade, que é um argumento fortíssimo para a defesa da educação domiciliar. Aqui está apontando, então, a hierarquia das normas no Brasil. No topo das normas, a gente tem a Constituição Federal. Logo abaixo delas, a gente tem as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos. Só que o que acontece? Boa parte dos tratados de direitos humanos que permitem a primazia dos pais na escolha da educação domiciliar, eles foram anteriores a 2004. Então, houve a questão sobre o depositário infiel, sobre a prisão, se poderiam prender ou não, se as prisões civis eram constitucionais ou não. Então, no Pacto de São José da Costa Rica, é um tratado de direito internacional também de direitos humanos, eles usaram essa fundamentação lá no STF, e tanto que o julgamento permitiu, então, que fosse a súmula vinculante número 25, que aderiu à tese da supralegalidade, que todos os tratados que o Brasil aderiu antes da emenda constitucional de 2004, ele tem o mesmo poder ali de emenda constitucional, mas sem precisar ter essa aprovação dos 3/5 nas 2 casas, porque eles eram anteriores à emenda e eles permaneceriam, então, nesse bloco aqui de supralegalidade, abaixo somente da Constituição Federal, mas acima de todas as outras leis complementares, ordinárias, todas as outras leis. Eles, então, integram o bloco da supralegalidade. O que isso vai acontecer na prática? Vamos passar para a gente entender um pouquinho melhor. O que acontece aqui? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 12.4, diz assim, que os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral, que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Que artigo incrível, né? Ou seja, os pais, eles podem sim dar educação religiosa e moral conforme os ditames da sua própria consciência. E isso reflete em todos os aspectos da vida. A forma como que vai passar os padrões mínimos precisa ser passado por esse filtro da educação religiosa e moral. E esse tratado internacional de direitos humanos, ele está lá naquele bloco de supralegalidade. Então, esse é um argumento fortíssimo em defesa dos pais, da educação que eles podem exercer a educação sobre os seus filhos. E não termina só nesse tratado, existem outros também que falam sobre a primazia dos pais. Vamos dar mais uma olhada nos próximos? A Convenção sobre os Direitos da Criança, também aqui, diz que os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança, e caberá a quem? Aos pais, ou quando for ao caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará o interesse maior da criança, ou seja, cabe aos pais a responsabilidade primordial, e está lá na Convenção sobre os Direitos da Criança, que ele foi o precursor, né, no qual se desenvolveu o ECA aqui no Brasil. Pode passar para o próximo, que agora a gente vai ver a Declaração Universal também dos Direitos Humanos. Diz o quê? Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrada aos seus filhos. Olha só que questão importantíssima. E mais uma aqui. Pode passar, não tem problema. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aqui fala sobre a questão, novamente, educação religiosa e moral, que esteja de acordo com os ditames da própria consciência dos pais.
o Estado precisa respeitar essa liberdade dos pais. Então, mais uma vez, esse tratado aqui também, esse pacto também integra aquele ponto que a gente mostrou naquele triângulo do bloco de supralegalidade. Ele está acima das leis infraconstitucionais. Pode passar mais uma vez? E também tem aqui mais um pacto internacional sobre os direitos econômicos e sociais e culturais, que também fala que as autoridades públicas têm que atender ali aos padrões mínimos de ensino que o Estado aprovou e permite, né, que tenha escolas particulares para que os pais possam, as crianças possam fazer com que seus filhos recebam educação religiosa e moral de acordo também com as suas convicções. O texto é bem parecido com o anterior. Então, tudo isso para mostrar que, sim, eles estão nesse bloco de supralegalidade, estão acima das leizinhas infraconstitucionais. E quais são uma dessas leis infraconstitucionais que elas vão entrar em choque? É a LDB e o ECA. E nessas, pode voltar um pouquinho enquanto eu explico essa questão. Então, dentro dessas leis, elas falam, sim, sobre a questão da obrigatoriedade de matrícula das crianças de 4 a 17 anos, porém, elas também dão brechas para que as crianças que estão sendo educadas à margem do sistema convencional também possam ser integradas e estudarem e receber o seu estudo, né? O seu diploma, tem essa brecha. Então, elas também reconhecem, de uma certa forma implícita, que existem crianças estudando em outras modalidades também. Mas o que acontece sobre essa questão do panorama jurídico da educação domiciliar? Em 2018, teve o julgamento do recurso extraordinário, né, 888, 815, e que diz que não há direito subjetivo dos pais para praticarem a educação domiciliar. Contudo, é algo muito interessante do que a gente veio abordando, né, sobre a primazia dos pais, sobre o direito natural dos pais educarem os seus próprios filhos, e como isso está fundamentado nos tratados internacionais de direitos humanos, que sim, os pais podem escolher qual é a melhor forma de educar os seus filhos, e eles podem também ensinar de acordo com a sua educação religiosa, moral, livrando, né, sobre a questão da doutrinação que acontece nas escolas. Então, eles podem fazer isso, porque se o Estado está violando esse direito, ele está cometendo um abuso, né? Ele está, tanto quanto aos pais, que eles estão sendo privados de exercer os seus direitos, e também cometendo um abuso contra os filhos, porque eles têm o direito de serem educados dessa forma e também estão sendo negligenciados. Então, há, sim, uma acusação grave, né, contra o Estado em relação a isso. Mas, então, lá voltando com esse recurso extraordinário que foi julgado, não houve nenhuma, no voto, não houve nenhuma indicação sobre esses tratados internacionais de direitos humanos. O que os ministros fizeram foi uma análise apenas da legislação infraconstitucional, lá no triângulo, somente daquela... A gente pode voltar lá naquele triângulo para a gente ver? Exatamente, ou seja, o voto que a Constituição, o STF deveria analisar com base na Constituição Federal, nas emendas, nos tratados internacionais sobre direitos humanos, eles pularam isso e eles fizeram uma análise apenas sobre a legislação infraconstitucional. A base, o fundamento foi sobre o ECA e sobre a LDB. E desprezou completamente a questão dos tratados internacionais sobre direitos humanos, e eles ainda fixaram uma tese de repercussão. O que é essa tese de repercussão? Que significa que é como se formasse um precedente. Para todos os outros casos que vierem depois, tem que ser aplicada aquela decisão. E como isso fere muito os direitos dos pais? Porque foi negligenciado. Houve uma falha muito grande de analisar esses tratados e aplicá-los naquele julgamento, e acabou que prejudicou os pais. E praticamente
mais de 17 mil famílias ficaram num limbo jurídico, né? É um termo que a gente pode usar, porque nem é proibido, mas não tem regulamentação. Então, os pais sim têm esse direito, a primazia é deles escolherem, mas ao mesmo tempo carece de uma legislação específica a respeito disso. Então, infelizmente, por isso acontece vários abusos de pais serem denunciados e terem que enfrentar procedimentos jurídicos em relação a isso. Então, para concluir, esse foi todo o panorama da situação jurídica da educação domiciliar atualmente no Brasil, e também como é que vocês podem explicar para quando forem questionados, que sim, vocês têm esse direito, essa primazia, que o Estado deve dar a liberdade de escolha em respeito a uma lei natural que existe dos pais por conta dessa relação intrínseca que existe entre eles, essa relação afetiva, biológica, moral, que os pais têm para com seus filhos, e por conta disso, eles adquirem, então, essa obrigação especial para com seus filhos, e que eles devem sim exercer essa escolha, com liberdade de educar ou não os seus filhos. Mas o Estado, sim, ele tem um padrão mínimo ali que ele precisa estabelecer para que possa chegar ao bem comum, que é a obrigação do Estado, né? Preocupar com o bem comum da sua comunidade política. Então, mas ao estabelecer isso, ele não pode violar o direito dos pais em escolher o que é melhor para os seus filhos. Então, eu termino aqui com essa apresentação, depois de explicar um pouquinho sobre como funciona essa questão da educação domiciliar. Olá, Dani, muito obrigada. Eu acho que a questão da supralegalidade é algo assim que é uma luz que brilha, né, para poder levar alento às famílias. Sim. Eu tenho recebido muitas mensagens de mães e também alguns comentários no grupo do Telegram, do Plano A Homeschooling, de famílias que ficam muito angustiadas em receber visita de conselho tutelar, de ser denunciado. Realmente isso é algo que nos tira a paz, né? Por quê? Porque nós temos a consciência de que nós não estamos fazendo nada de errado e que não há abandono intelectual, que realmente que o argumento do abandono intelectual para uma família que é engajada, comprometida, né, com o bem-estar e com a instrução e educação dos seus filhos, então, isso não se sustenta, é um argumento que não se sustenta. Mas, o que eu tenho falado para as famílias? Não temam a visita do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador. Eles só estão indo lá para ver se a criança está bem vestida, bem alimentada, bem tratada, se eles querem ver os livrinhos, o livro das crianças, querem ver se as crianças realmente estão todo dia tendo uma rotina de instrução formal, né? A partir do momento, tudo bem que a gente tem as questões de ideologias, né? A questão dos princípios de esquerda, mas mesmo assim, se for uma pessoa sensata, ela vai ver o equilíbrio e vai ficar por ali mesmo. A probabilidade de que fique ali é imensa, né? O que é que nós precisamos ter? Segurança de argumentação, né? Nós precisamos, olha, muitos conselheiros não têm noção do que seja o homeschooling, não é? Que a Daniele, ela está à disposição para poder nos orientar nessas dúvidas, que pode ser não só a sua dúvida, da sua família, mas pode ser a dúvida de outras pessoas também.